Gente, estamos aqui mais uma vez no podcast Zona 2. Hoje eu trouxe aqui a minha amiga, a nutricionista Ana Clara, para a gente bater um super papo sobre como a alimentação certinha pode ajudar na melhora da disposição e do fornecimento de energia para a gente conseguir sair do sofá, para a gente conseguir se matricular na academia e começar aquele programa de exercício para começar 2025 bem. 2024 ainda não acabou, dá tempo de ir atrás. Vamos conferir esse super papo aí, tem muita pergunta para fazer. Deixa a Ana se apresentar, falar uma boa noite aí e a gente já começa as perguntas. Maravilha, muito obrigada pela oportunidade, doutor. Estou muito feliz em estar aqui hoje para bater esse papo com você e espero agregar bastante aí para quem está assistindo esse programa. Legal. Uma das coisas que a gente vê muito é o pessoal querendo acertar um programa de alimentação saudável, corrigir alguns desvios da alimentação e fazer exercício de uma forma mais regulada, disciplinada, e bate naquela trave, naquela parede, naquela muralha e fala, eu não consigo criar rotina, motivação, e muitas vezes a pessoa acha que a culpa é dela, né? Isso não foi feito para mim, isso não é para mim, emagrecer, né? Fazer exercício, ir na academia, fazer o tal do cardio, não é para mim. Mas muitas vezes tem algumas condições de saúde, algumas condições que estão mascaradas atrás disso, né? Então, o que hoje, na visão da nutricionista, como que a alimentação, como que esse fornecimento de energia adequada pode gerar esse impulso inicial e ajudar esse grupo de gente? Legal. Bom, isso é um ponto muito importante, porque eu recebo muitos pacientes em consultório, imagino que você também com essa queixa de ter essa falta de energia, essa falta de disposição para iniciar nas atividades físicas, sentem que a atividade física não é para eles, assim como a gente já conversou aqui antes de começar esse programa, tem uma dificuldade muito grande de dar esse pontapé inicial, e a ideia aqui hoje é justamente conversar sobre como deficiências nutricionais específicas, alguns desajustes nos exames de sangue podem impactar a produção de energia no organismo, podem impactar a recuperação muscular também dessa pessoa e, por consequência, acabar prejudicando aí essa produção de energia, essa disposição. E aí o que muita gente acredita ser um problema relacionado à disciplina ou falta de motivação, na verdade, junto com o profissional, a gente consegue entender que está dentro dela, né? Às vezes uma falta de nutrientes na dieta, às vezes uma falta de exercício físico, né? Que acabou gerando consequências ali no funcionamento do organismo. Então, acho que é basicamente isso. E vamos supor que eu sou esse paciente. Aí eu chego lá no seu consultório e falo, não consigo ter disposição para ir na academia 3 vezes por semana. Como que você me abordaria? Como que você começaria a puxar esse fio desse novelo aí? Dá uma dica pra galera aí que tá vendo. Legal. Até pensando no meu início na atividade física, desculpa, eu tô um pouco com a voz falhando, tá? Até pensando no meu início na atividade física, eu vim de um sedentarismo bem importante, né? Então, não tinha essa cultura do treino na minha família, então não foi algo que desde nova eu aprendi a fazer. E para dar os meus primeiros passos, por exemplo, para correr hoje 21 quilômetros, eu comecei caminhando 500 metros. Então, acho que a gente pode começar pensando nessa ideia de estabelecer pequenas metas, dar pequenos passos para que a gente consiga, então, ter grandes mudanças, né? Às vezes a pessoa quer começar correndo 10 quilômetros já, ou começar fazendo uma dieta super regrada, mas se ela fizesse o básico bem feito, comesse mais frutas, mais vegetais, priorizasse as proteínas, colocasse uma caminhada ali diariamente, ela já ia ter tudo que ela precisa para começar da melhor forma. Perfeito. Pequenos passos, pequenas mudanças. A gente sempre fala do movimento pendular, né? Ou seja, se você fizer qualquer coisa de forma muito drástica, seja no sono, dieta ou exercício, a hora que você soltar esse pêndulo, ele vai lá do outro lado, né? O balde que vai parar lá longe, entendeu? Sim. Então a ideia é que a gente mexa, como você falou, mexa esse pêndulo cada vez menos, para ele oscilar pouco e ficar dentro de uma área de domínio, né? Então, para aumentar o nível de energia desse pessoal, fazer com que tenha disposição para fazer a caminhada, para andar esses primeiros 500 metros, como que seria uma dica de alimentação assim prática?
Legal. Bom, a gente pode pensar aí no consumo de proteína bem distribuído ao longo de todas as refeições, né? Que pode ser uma carne, pode ser um ovo, pode ser um whey protein, pode ser um iogurte. Isso por si só já vai equilibrar muito os níveis de açúcar ao longo do dia. E com isso a gente consegue ter uma energia que oscila menos, priorizando as proteínas nas nossas refeições. Então, em vez de comer só o pão, comer o pão com ovo. Em vez de comer só o pão, comer um pão com frango. Em vez de comer só o pão, comer um pão com atum. Só de ter a proteína ali junto, a gente já consegue ter uma liberação de açúcar muito mais controlada e níveis de energia mais constantes ao longo do dia, o que vai promover uma energia de mais qualidade. Priorizar frutas, legumes, verduras, as cores na alimentação, onde a gente vai encontrar as vitaminas e minerais. E a gente pode pensar também em optar por aqueles carboidratos de mais qualidade. Então, em vez de usar o macarrão, por exemplo, não que não possa usar o macarrão, mas tentar também variar com uma batata, um arroz, uma batata doce, uma mandioca, e tentar equilibrar isso ao longo do nosso dia, fazendo melhores escolhas, baseado na comida de verdade. Olha a dica, que legal. Essa foi a ideia de mesclar carboidratos de boa qualidade com proteína, né, para você manter, sei lá, picos glicêmicos, né, ou menos oscilações, não interferir tanto com aquela sensação de fome absurda, né? Sim. Que fica, por exemplo, em quem faz dietas muito restritas em carboidrato, né? Exatamente. Quem corta totalmente o carbo, eu escuto isso, cortei o carbo da dieta, eu penso, meu Deus, até quando vai isso? Vai durar quanto tempo essa brincadeira? Então, você acabou de falar assim, essa mescla é o equilíbrio que eu estava te falando, né? É. Então, e aí, se você sai de uma rotina completamente sedentária e com zero alimentação saudável, já pula para o zero carboidrato, como que vai ser essa mudança também, muito abrupta para o seu corpo, assim? Você passou do 0 ao 100. Quanto tempo você acha que você vai sustentar isso, né? Há pouco tempo, né? Exato. O pêndulo. E principalmente a ideia de que o carboidrato não é açúcar, né? As pessoas conjugam o pensamento de que carboidrato é só açúcar. É assim. E o carboidrato não deixa de ser a principal fonte de energia das nossas células, né? Então o corpo gosta de carboidrato. Quando a gente tem uma rotina ativa, ainda que seja com uma caminhada, o corpo vai ter um aproveitamento daquele carboidrato. O problema é exagerar no carboidrato, abusar desse carboidrato, tal como as pessoas fazem hoje, né? E só consumir o carboidrato que vem da farinha e do açúcar, aí a gente vai ter um problema. Sim. E aí a importância, primeiro, de ter uma orientação profissional para isso, né? Saber fazer as combinações não é tão simples assim quanto parece, principalmente se você entrar naquele universo de micronutrientes, saúde intestinal, né? Então, uma das coisas que eu sempre vejo, é muito importante falar, vamos dar uma mudada aqui, depois a gente volta, como que a nutricionista dá uma olhada nos exames laboratoriais, como que é o olhar da nutricionista para aquele monte de coisas que vêm dosadas ali e quanto que essas deficiências podem prejudicar esse projeto de Academia 2025, entendeu? Legal. Às vezes o paciente, eu peço os exames, né? Ele chega lá no laboratório para fazer, ele fala assim, meu Deus, quantos tubos de sangue. Vou ficar com anemia. Exatamente, tirou todo o sangue do meu corpo. Mas a gente pede mais exames justamente para avaliar essas possíveis deficiências nutricionais, pensando mais no perfil nutricional do paciente, como isso vai interagir com outras coisas também. Então, geralmente a gente pede magnésio, cálcio, vitamina D, o zinco, para ver se está em ótimos níveis, o ferro, a ferritina, para avaliar também como está a disponibilidade desses nutrientes no organismo. A gente pede biomarcadores de inflamação, fígado, insulina, para ter essa visão total do paciente e entender como esse organismo está por dentro, para direcionar bem a estratégia. Então, como eu vou trabalhar com a dieta desse paciente, como eu vou trabalhar com a suplementação de forma assertiva, já que ele buscou um acompanhamento mais individualizado e está com muitas queixas, muitos sinais, muitos sintomas. E a gente começa a relacionar aqueles exames com as queixas do paciente e direciona muito melhor a estratégia. Então, vem um paciente totalmente depletado de vitaminas, com a glicemia lá em cima, as enzimas hepáticas sobrecarregadas de tanto estresse oxidativo, e aí a gente começa a dar esses pequenos passos, ajustando a base, depois entra com a suplementação para dar uma impulsionada nesse processo, e depois de 3 meses é outra pessoa. E aí não vem só falando que emagreceu, porque isso é uma conquista de longo prazo, mas como melhorar a energia, a disposição, a qualidade de vida, como tem mais energia pela manhã, até mesmo para se dedicar numa atividade física, e é muito maravilhoso receber esse tipo de feedback. Então, vamos resumir assim, não tem como emagrecer se você tiver com o carro estragado, né? Exatamente. Primeiro você conserta a estrutura, conserta o alicerce,
melhora o metabolismo, né? Para quem está com o intestino inflamado, funcionando mal, ele nem vai absorver as coisas todas que você está dando, né? Então tem suplementos, tem vitaminas, tem os próprios alimentos, né? A própria carga proteica que você vai oferecer, ele não tem como absorver aquilo. Ele não tem como utilizar aquilo com qualidade. Então simplesmente você vai estar fazendo uma dieta inócua, né? Que não vai atingir objetivo nenhum, porque a base está estragada, né? Então esse processo demora tempo. E aí entra a nutricionista terapeuta, né? Que tem que entrar na mente da pessoa, tem que ganhar. Fazer essa lavagem cerebral. Criar uma relação de confiança, né? Sim. Para daí, aos poucos, você ir estendendo isso e organizando o seu trabalho, né? Organizando a casa daquela pessoa. Eu tô me estendendo nesse assunto porque eu insisto para todo mundo a importância que tem de criar um vínculo com a sua nutricionista. Eu falo, é uma terapeuta, porque ela tem que entender por que você está sabotando a dieta, por que você foi lá atacar a geladeira, porque é um absurdo a pessoa ir lá no nutricionista e ter vergonha ou medo de contar o que está fazendo, né? Exatamente. Você está lá pagando para ser ajudado e está mentindo para quem? Para você mesmo, né? Então como que você acolhe, né? Vamos falar assim, esse aluno, esse atleta, esse paciente inicial que está cheio de ressalvas, né, e que não tem coragem, né, de confessar para você o que ele está fazendo. Como que você faz isso? Geralmente no começo o paciente vem todo receoso, mas aos poucos vai se soltando ali, né, porque a gente vai fazendo as perguntas de forma direcionada dentro de uma anamnese, por exemplo. Mas de forma geral, acho que quando a gente tem esse olhar humanizado na forma como a gente trabalha, a gente entende o iniciante porque nós já fomos iniciantes, né? Sim. Então, como não entender a pessoa que está ali dando os primeiros passos, sendo que a gente também precisou dar os primeiros passos um dia, né? E é importante ter essa empatia e se colocar no lugar do paciente para conseguir aconselhar ele da melhor forma de acordo com a fase que ele está vivendo. Então, é diferente a tratativa para um paciente que já está bem encaminhado em dieta e treino e já está há 5 anos, 10 anos, 12 anos nessa trajetória e aquele iniciante que não conseguiu sair desse nível iniciante. Como a gente tinha conversado antes, aquela pessoa que tenta fazer dieta, tenta começar na academia, paga plano anual, mas nunca dá continuidade. Será que essa pessoa realmente não está dando continuidade porque existe um problema com ela? Ou, o que acontece na maior parte das vezes, será que essa pessoa não teve um acolhimento adequado dos profissionais que ela já buscou, um acolhimento adequado no ambiente de academia que ela procurou? Isso faz muita diferença. Às vezes a gente entra na academia e se sente julgado. O professor não dá atenção pra gente, vai dar atenção para aquela musa fitness que está ali já há um tempão, né? A gente se sente também de uma forma que a gente não está no nosso lugar, porque tem a pessoa que está ali no shape, super condicionada, e a gente ali iniciando. Mas é o melhor lugar para essa pessoa estar, né? Então, e ela consegue encontrar também um ambiente de acolhimento, seja dentro de uma academia ou dentro de um consultório, seja numa consulta com você ou numa consulta comigo. Então, vai muito também dos profissionais que estão nos aconselhando nessa trajetória. Quão seguros nós vamos nos sentir nesse processo? Eu acredito muito nisso. Você tem que transmitir segurança. Ao mesmo tempo, você tem que, como você mesmo faz, você tem que dar o exemplo, né? Você tem que fazer o que você fala, porque você corre, você faz alimentação saudável, você não tenta passar isso para o paciente e você mesmo não faz. Você mesmo falou. Você já saiu de uma cultura sedentária, teve dificuldade para implementar uma rotina de treinamento, então você tem essa autoridade de passar essas informações e criar esse vínculo com o seu paciente. Isso que é interessante, fica mais verídico, né? Mais forte essa relação. Conexão, né? Mas aí voltando de novo lá para as deficiências laboratoriais, as análises dos exames lá, vamos pegar algumas coisas pontuais assim que aparece muito e que precisa corrigir. A gente fez um roteiro aqui, chegaram algumas perguntas também dos micronutrientes antes da gente entrar nas deficiências maiores. Vamos falar um pouquinho do ferro, metabolismo de ferro e a importância que tem o nosso transportador, né? O nosso iFood de energia para o corpo, que é a hemoglobina, né? Que é o glóbulo vermelho.
Então, a boa disponibilidade do ferro ela é muito importante, até mesmo para sintetizar a hemoglobina, seja a hemoglobina, que é importante para a respiração celular, ou a mioglobina também. A mioglobina tem um papel mais importante no músculo e a hemoglobina no sangue, né? Então, as duas são importantes para a gente ter uma boa oxigenação dos tecidos ali do organismo. E muitas mulheres, principalmente hoje, têm essa deficiência de ferro, e que a gente consegue avaliar através dos níveis de ferritina no organismo ou da própria hemoglobina, né? Mas convivem com isso, não fazem os exames ou não têm aqueles exames dentro de valores ideais e se contentam só com aquele valor dentro da referência, mas bem mais próximo do mínimo, né? O que pode ser muito prejudicial. E aí, se a gente pensa também que essa mulher está iniciando na atividade física, a atividade física vai quebrar mais desses glóbulos vermelhos. Então, a tendência é depletar mais desse ferro, né? Porque a demanda ali vai ser maior desse micronutriente. Então, seja na alimentação ou na suplementação, a gente sempre tem que manter um bom aporte desse micronutriente e um bom funcionamento também, né? Um bom metabolismo desse ferro, para que a gente não tenha nenhuma deficiência secundária, uma deficiência maior e acabe impactando os nossos níveis de energia e disposição. Eu tenho 2 grupos de pacientes, mulheres, que acendem o alerta, assim, né? Por causa do metabolismo do ferro e do potencial risco de anemia ou síndrome de baixa disponibilidade energética, que são as pós-adolescentes, né, ou adolescentes, assim, no início da, vamos dizer assim, da vida hormonal ativa, que às vezes tem ciclos menstruais irregulares e junto, às vezes, aquela idade em que tem uma alimentação super privada de um monte de coisa boa, então você junta uma carência alimentar importante e uma restrição voluntária, né, não come porque quer ter aquele perfil slim, porque todas as amigas da escola tendem a ser magrinhas ou querem ser magrinhas, e tem uma menstruação absurda, né? Sim. E o outro extremo é a mulher que já está ali no climatério, que já está olhando de frente para a menopausa e também está enfrentando outro turbilhão hormonal e às vezes também não quer comer porque está com receio de engordar, né? De ganhar massa gorda. Então, a questão acaba tendo algumas deficiências de ferro, algumas criadas, né? Uma situação carencial provocada por uma situação. Então, se você for ver, dá para juntar esses 2 grupos que seria um denominador comum e criar esse quadro carencial aí, né? Então, como que olha para essa mulher que tem perda grande e oferta baixa, né? Como aumentar essa oferta, como fazer ela entrar no eixo, né? E ter energia. Sim. Mais uma vez trazendo para minha história pessoal, eu sou uma mulher com síndrome dos ovários policísticos e eu menstruava 9 dias no mês, então era um fluxo muito intenso e eu sempre tive esse histórico de anemia, então toda vez que eu ia no médico dava anemia, toda vez que eu ia no médico dava anemia e parecia que nunca corrigia aquela anemia, até eu entender também que tinha outras questões secundárias relacionadas com isso. Por exemplo, eu tenho uma sensibilidade não celíaca ao glúten, ele aumenta a minha permeabilidade intestinal, então se eu consumo muito, eu consumia todos os dias pão 3 vezes no dia, eu não conseguia absorver aquele ferro da melhor forma no meu organismo, então ele não ficava ali, eu tenho já essa tendência, né? Mas se a gente pensa, então, na mulher que tem um fluxo menstrual muito intenso e também na mulher perto ali da menopausa ou já na menopausa, eu acredito que esse acompanhamento profissional faz a diferença, porque aí você tem a possibilidade de sempre estar fazendo os exames, de sempre entendendo quão adequados estão os nutrientes ali no seu organismo e quais vão ser as condutas para deixar num ótimo nível, né? Então vai precisar do quê? De uma suplementação? Só o oral vai ser suficiente ou vai precisar de uma intravenosa? É uma adequação da alimentação, como você falou, às vezes nessa tentativa de comer tão pouco para emagrecer, se manter dentro de um padrão, a gente acaba não consumindo o que precisa. E muitas pessoas têm um preconceito também com o alimento que mais fornece ferro para o nosso organismo de boa qualidade, que é a carne vermelha, acreditando que vai causar um câncer, que a carne vermelha vai inflamar, mas a gente não tem evidência científica robusta de que isso aconteça. Tudo que a gente tem são estudos prospectivos, observacionais, e a carne vermelha é a carne que é o tipo de alimento que tem o ferro M, né? O mais biodisponível, o ferro orgânico. E quantas mulheres também não deixam de comer carne vermelha pensando que estão sendo mais saudáveis em escolher um frango ou um peixe, por exemplo. E deixam de ofertar para o organismo o alimento que mais poderia disponibilizar aquele nutriente ali. Então, não só a visão macro da nutrição, que diz respeito aos carboidratos, proteínas e gorduras, como a gente vê no Instagram, né? Que é só contar caloria e adequar a quantidade de carboidratos
carboidrato, gordura e proteína, mas também a visão micro, dos micronutrientes disponíveis nos alimentos que a gente consome, faz toda a diferença. Mas hoje tem também, você estava falando aqui, já vai me estourando as luzinhas. Tem as pessoas com dieta voluntária, né, de restrição, por exemplo, de restrição de ingestão de carne, por opção. Sim. Então, também é uma coisa que a gente valoriza muito no papel da nutricionista, de como oferecer alternativas, já que eu decidi excluir esse grupo da minha alimentação. O que você pode me oferecer? Porque também aí sim, é uma das coisas que eu mais vejo lá. As microcitoses, as hipocromias, aquelas estoques assim. A fábrica de hemoglobina está funcionando mal porque não está chegando matéria-prima. Então a indústria está produzindo pouco veículo ali, condutor de oxigênio, de glicose e tudo. E a pessoa não tem como suplementar isso, né? Sem uma orientação específica. Então como que você, não tendo ferro M, lança a mão do que para tentar suprir isso nesse grupo de mulheres? Fala. Bom, então além da carne, a gente tem os laticínios e os ovos. Ainda que eles ofereçam menos quantidade de ferro, tá ali disponível, tá? Então, se a gente tiver esse consumo, para as pacientes, por exemplo, que escolhem ser ovo-lacto-vegetarianas, pode ser que os níveis de ferro já estejam melhores. Agora, o que a gente pode fazer também é lançar mão do ferro não M, né? Que é o ferro vegetal, o ferro que vem através dos cereais, vem através das leguminosas, do feijão branco. O feijão branco tem uma excelente disponibilidade de ferro, mas aí a gente precisa entender a diferença entre eles. O ferro M que vem da carne é um ferro facilmente absorvível. O ferro não M, ele precisa da vitamina C para ser absorvido. Então, sempre associar a fonte da leguminosa, por exemplo, do feijão, grão de bico, feijão branco, com uma fonte de vitamina C. Pode ser uma refeição com a leguminosa e depois dessa refeição comer uma fatia de abacaxi, um kiwi, uma laranja, para melhorar essa absorção no organismo. Então, a gente tem alternativas sempre respeitando a escolha de cada um, né? E tem aqueles casos em que você tem que realmente lançar a mão da suplementação externa, às vezes até injetável, né? Os bariátricos, né? Então tem alguns pacientes que acabam precisando desse tipo de recurso, mas a ideia, como você falou, é levar essa pessoa a uma condição em que ela tenha energia, que ela tenha disposição para produzir, né? Não é só a questão de ir à academia ou de correr ali na praça de casa. É para cumprir o dia, né? Exato. Quantas pessoas estão um caco, né, podres às 4 horas da tarde e ainda tem mais 8 horas no dia ainda. Tem um monte de compromissos, tem coisas para fazer, mas você quer um sofá e falar, meu dia acabou. Né? Seu dia não pode acabar antes do término do dia verdadeiro. Exato. Então, e tem gente que só consegue cumprir com as obrigações, né? Não sei se você conhece muito desses. Tem o trabalho, então das 7 às 5 eu tenho que estar no trabalho. Chegou em casa, morreu. Acabou, não tem energia para mais nada. Não tá normal, né, doutor? Não sobrou, né? Tem que sobrar pro resto, né? Você não pode. Todo exagero esconde uma falta, né? Isso é nossa, saiu sem querer. Todo exagero esconde uma falta. Sim. Essa frase é interessante. E você falou das doenças, né? Como tem os ovários policísticos, a endometriose. A gente acaba, às vezes, descobrindo outras causas, né? Exato. Que precisam ser corrigidas. Então fica aquela coisa também engraçada. De você, nutricionista, preocupada com quanto que a mulher menstrua, como que o intestino funciona, por que tem que corrigir, às vezes, uma microbiota intestinal antes de aumentar a carga proteica, porque senão não vai adiantar nada comer aquele monte de carne. Sim. Então, de novo a ideia, não tem como a gente evoluir sem ter alguém que ajude a gente nesse processo. Sim. Tem paciente que chega no consultório esperando uma fórmula mágica. Você não vai me passar a suplementação? Não, calma. Vamos ajustar a base primeiro, vamos consertar esse intestino, desinflamar esse intestino, porque senão nada que eu coloque, seja na sua dieta ou na sua suplementação, vai adiantar, né? Não vai me dar vitamina D? Não. Se a gente pensa no ferro, por exemplo, a absorção dele é no ápice da nossa microvilosidade intestinal. Essa microvilosidade intestinal é o que mais inflama quando a gente tem um intestino inflamado, né? Então fica aquele intestino super permeável e com uma microvilosidade que não está absorvendo de forma adequada os nutrientes. Então, como com o intestino super permeável, super inflamado, a gente vai colocar uma superdose de ferro para essa paciente? Até porque o corpo ele nem tem uma boa absorção, né, desse ferro. Ele tem o limite, a saturação ali, né? Então, é importante a gente entender em que momento o paciente está, ouvir o paciente também sobre as suas queixas
e caminhar por partes com ele, sem pressa, né? Com muita paciência nesse processo. Eu lembro de uma paciente, por exemplo, que era uma paciente online, Nayara, o nome dela, e ela tinha como objetivo uma prova de triatlon, mas ela era iniciante, então ela ia dar os primeiros passos e buscou esse acompanhamento nutricional 6 meses antes da prova. Só que a Nayara, a gente identificou na anamnese que, apesar do objetivo dela ser a prova de triatlon, a performance, o condicionamento e tudo mais, ela tinha um intestino extremamente inflamado, uma disbiose intestinal muito importante e muitas deficiências nutricionais. Então, o meu combinado com ela foi o seguinte: por 3 meses a gente faz aí um processo de corrigir essas deficiências nutricionais, desinflamar esse intestino, para depois a gente focar na sua performance. Porque senão, se a gente não ajustar essa base antes, o seu corpo não vai responder da melhor forma com relação à produção de energia, disposição, recuperação muscular, que é tão importante para um triatleta, né? Em resumo, ela acabou nem indo para a prova de triatlon porque ela engravidou. Consertou tanto que engravidou, né? Exatamente, ela já vinha tentando. As coisas consertaram tanto que engravidaram. Não, mas aparece, essa interação é muito doida, né? Eu vejo pacientes com anemia terem dificuldade de controlar o diabetes. Sim. Entendeu? E aí o pessoal não consegue entender por que uma coisa leva a outra. Mas o que transporta a glicose para o corpo inteiro é a hemoglobina, é o glóbulo vermelho. Então, isso acaba comprometendo todo o metabolismo da insulina, e dificultando, piorando aquela resistência e piorando o controle do diabetes. Sim. Então, a hora que você olha para esse cenário macro, você consegue ver um universo que a pessoa que está olhando ali só, meu diabetes não controla. E aí aumenta o remédio, né, e quer lançar aquilo que você falou, a pílula mágica que vai resolve em 30 todos dias os problemas. Resolver todos os meus problemas. Quando na verdade é um baita quebra-cabeça, né? Exato. A resistência à insulina por si só é um baita quebra-cabeça, né? Então não tem como a gente falar que é só restringir os carboidratos, por exemplo, que vai consertar a resistência à insulina. Não, é toda uma coisa sistêmica ali que vem acontecendo com o paciente, né? E se a gente fala sobre o ferro, mais uma vez, a gente tem ficado cada vez mais presente, na verdade, a doença celíaca também, que é um ponto importante para a gente citar aqui, porque a doença celíaca ela vai causar uma série de lesões no intestino, e com essas lesões, inclusive lesões às microvelocidades intestinais, que com o tempo podem se tornar incuráveis em pacientes com doença celíaca, podem interferir diretamente na absorção de ferro e, com isso, levar a um quadro de anemia grave também. Já recebi pacientes, muitas, inclusive, com essa questão. Então, a gente pega paciente que tem uma intolerância ao glúten, uma autoimunidade contra o glúten, levando a várias outras ramificações de um problema que começou lá numa intolerância alimentar tardia, uma alergia alimentar que foi mal identificada e está causando lesões ali no intestino há tanto tempo, né? E não só sobre o ferro, mas todas as vitaminas. Então, se eu pego uma paciente com alergia e intolerância alimentar, que continua consumindo os alimentos aos quais ela é intolerante, alérgica ou tem uma autoimunidade, né? Quando a gente vai fazer os exames, apesar de ser uma paciente que tem uma alimentação balanceada, uma alimentação saudável, é aquela paciente que está cheia de carências nutricionais e com os valores quase zerados das vitaminas, porque a absorção não está sendo boa. Então, não basta a gente consumir e suplementar, consumir via alimentação e suplementar. A gente precisa cuidar desse intestino também para garantir que a gente não vai ter nenhum prejuízo maior na absorção, né? Aí eu, de novo, tô aqui, né, pensando. E eu vejo o outro extremo, eu faço tipo advogado de acusação e de defesa. Tem o outro extremo também, porque hoje todo mundo tem alergia alimentar, né? Todo mundo tem intolerância a glúten, a lactose. Sim. É o vilão, né? O novo ovo, atualmente é isso aí, né? Até o ovo estão falando mal. Voltou de novo, né? Tava inocente. É o mamão, é o ovo. Culpar nossa, do mamão. Mas os exageros, né? Então, qualquer coisa é você ter intolerância alimentar. E aí, primeira coisa, corta tudo. Sim. É igual o exercício físico. Eu tô tendo uma palpitação quando eu corro acima de tanto. Não corra. Pô, vai ver o que é essa palpitação, é a mesma coisa. Vai ver o que é essa intolerância. Né? Vai ver o que é isso. E não precisa parar de comer tudo, né? Sim. Tô intolerante a X, aí corta Y, Mas aí corta tudo. Você Exato. É intolerante a glúten. Né? Daí, pra mim, isso na minha época era doença celíaca, né? Então, pronto, cortou tudo. E aí, viver sem glúten é um negócio absurdo, né? Extremamente ruim, porque você tem que ficar selecionando coisa. Sim. É até antissociável. Você não consegue frequentar certos ambientes, você tem sempre que estar fazendo escolhas. Dá trabalho, mas então, vamos deixar a doença para quem tem realmente doença. Exato. E tratar doença para quem sabe tratar doença. Né? Porque a gente vive hoje
uma avalanche de generalizações, vamos falar assim. Isso é um alerta. A gente está aqui com a Ana faz ciência, baseia o trabalho dela em cima de estudos, né, de coisas. Então, é uma coisa que me incomoda muito. A pessoa chega lá e eu falo, você tem algum problema, assim, alguma restrição alimentar? Tal? Eu tenho intolerância alimentar. Eu digo, ok. É como falar pra mim, eu não posso fazer agachamento. No agachamento, tudo. Pra você ir ao banheiro, você agacha. Então, como que você pode? Eu não posso fazer agachamento. Então, eu não posso comer glúten. Então, assim, eu falo, me prova. Quem te disse isso? Como você ficou sabendo? Sim. Parece um detetive, né? Me mostra. Porque senão a pessoa tem um diagnóstico errado, passa a mudar toda uma cadeia de conduta, coisa. E aí compra essa ideia, e aí tá a desculpa que ela precisa. Não, a minha produção de energia, meu funcionamento intestinal, a minha saúde intestinal está prejudicada porque eu tenho isso. Eu não sei nem se ela tem de verdade. Entendeu? Exato. Às vezes ela não tem nenhum diagnóstico, mas está se autodiagnosticando. E às vezes, eu como um pão, me dá um estufamento, uma prisão de ventre, ou meu intestino solta, eu fico com gases em excesso. Mas às vezes o problema também não está no alimento, mas nesse intestino, que não está digerindo bem, que está hiperpermeável. Então, será que a questão não é melhorar a saúde intestinal também? Porque senão começa com a intolerância ao glúten, daqui a pouco vira uma intolerância à lactose, daqui a pouco é uma alergia a amendoim, e a pessoa está somatizando cada vez mais. Ela tem cada vez mais alergias e cada vez mais restrições. E nunca resolve nada. Está sempre estufada, sempre com dores. Às vezes o problema é o intestino e não os alimentos que ela vem consumindo. Então, a importância também de ter um diagnóstico correto, de entender exatamente se você tem uma alergia alimentar, uma intolerância, através dos exames do profissional adequado, né? Um alergologista, um gastroenterologista, para que então você consiga seguir com a sua alimentação não baseada numa informação que você viu na internet, mas com uma coisa que realmente funciona para você e sem fazer restrições que você não precisa, porque você é completamente saudável para metabolizar ou digerir aquele alimento. Não, eu parei de comer derivado de leite e melhorei pra caramba. Minha digestão melhorou, meu sono melhorou, eu tô treinando pra caramba. Eu escuto isso. Da onde a pessoa... Tá bom, é uma restrição voluntária, mas aí você tem que entender a escolha que você fez e o que vai te acarretar isso. E como que você vai recompor aquilo que você tirou, né? Sim, isso é um ponto importante. As pessoas pensam só no que vão tirar da dieta. Então, vou tirar o glúten, vou tirar o leite, vou tirar isso, vou tirar aquilo. Mas e o que você vai colocar no lugar? Por exemplo, se o leite era leite e seus derivados, a sua fonte de cálcio ali na sua dieta, você está repondo de outras formas esse cálcio? Os alimentos que você vem consumindo são fontes de cálcio para o seu organismo? Daqui a pouco você está tirando tudo e tá xoxa, capenga, estressada, tá magra, mas tá cansado o tempo todo, não tem energia para nada, né? Então, não só pensar no que você vai tirar dessa dieta se você precisar tirar, mas que você coloca no lugar também para não faltar nada, né? Perfeito. E nesse mesmo questão, a gente falou bastante do ferro. Vamos puxar outro assunto aí que é muito interessante, que está mega na moda. Magnésio. Magnésio. Fala um pouquinho do magnésio. O magnésio, ele participa de mais de 300 reações no corpo, isso é um fato, né? Mas ele é disponível na alimentação, então principalmente nos vegetais verde escuro, a gente tem uma boa concentração de magnésio, no chocolate 70% cacau também. E ele vai ser muito importante para a contração e para o relaxamento muscular, vai ser importante para a qualidade do sono, vai ser importante para a osmolaridade intestinal, funcionamento intestinal, para que você tenha um intestino que consiga ativar mais o sistema nervoso parasimpático, que é aquele que relaxa. É aquele que faz você usar o banheiro com tranquilidade. E se você tem deficiência de magnésio, você tem uma tensão maior. A tendência é essa, não para todos os pacientes, né? Mas a tendência é essa. Então, tudo que envolve esse relaxamento e essa contração e relaxamento adequados vai ser prejudicado na ausência de magnésio, né? Ele também participa da produção de energia ali no organismo. Então, com a deficiência de magnésio, a gente também tende a ficar mais cansado e ter uma dificuldade na hora de relaxar. Então, vem o cansaço, mas não tem o relaxamento, não tem o sono de qualidade. Então, isso também é uma questão que a gente avalia de acordo com os sinais, sintomas e os exames do paciente. A gente consegue dosar os níveis de magnésio. Um nível ótimo fica acima de 2,1 nos exames. Mas, grande parte das vezes, só adequando a alimentação, a gente já consegue suprir essa necessidade. Mas a suplementação é sempre bem-vinda também, de acordo com cada caso, né? Não, ela é importante. Tem coisas assim que são meio universais, né? Mas o universal não é porque... Minha mãe já falava. Não é porque é bom para todo mundo que é bom para você, né? Sim. Então, às vezes, não é por ali. Né? O seu sono tá ruim, mas não é por causa do magnésio. Tem que pensar no comportamental primeiro.
Como que tá essa rotina desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir? Porque as pessoas deixam pra pensar em como vão dormir na hora que deitam na cama, na hora que desliga a tela do celular. Aí fecha os olhos, ai meu Deus, não tô conseguindo descansar, não tô conseguindo dormir, deixa eu levantar, ligar o celular de novo, ler o livro, fazer alguma coisa que eu não consigo dormir, não consigo relaxar. Mas esse sono, esse relaxamento, ele já vem sendo construído desde o momento que a gente acorda, né? Então, praticou exercício físico naquele dia para gastar energia e ter essa necessidade de dormir à noite? Não. Já é um ponto a melhorar. Acordou cedo, se expôs à luz solar para regular seu ciclo circadiano? Não. Então, abre a janela, se você trabalha de home office da sua casa, ou se expõe ao sol por pelo menos 15 minutos. E não precisa ser um dia ensolarado, mas a luz solar, para você regular esse relógio biológico que tem no seu corpo, e o seu corpo entender a hora de acordar e a hora de dormir. Porque senão ele fica confuso também, ele perde suas referências. Na hora que é para dormir, ele tá super acordado. E na hora que é para ficar acordado, ele tá sonolento, né? E é esse ciclo circadiano, o Genius Clock, né, que a gente tem no organismo, que precisam da luz solar para regular esse funcionamento do organismo. O que você comeu antes de dormir? Foi uma refeição muito pesada, muito cheia de gordura, de difícil digestão? Vai impactar na qualidade do sono também. Então, desde a hora que a gente acorda, a gente vem construindo a forma como a gente vai dormir. Tem que pensar nisso desde o primeiro momento do dia. Volta lá, tá vendo? Já teve a nutricionista, terapeuta, agora tem a detetive, né? Que fica investigando como que você leva Sherlock o dia. Holmes. Não, porque na verdade o que a gente acaba fazendo é tentativa e erro, né? Exatamente. Você pega uma coisa fantástica para o organismo, que tem dezenas de ações, que é o magnésio, mas você tem que testar naquela pessoa, né? Uhum. Para ver e ajustar as outras coisas. E Sim. vamos colocar o magnésio e vamos ver como que você vai reagir a isso. Sim. Entendeu? Então a pessoa, nossa, meu sono melhorou, meu intestino tá funcionando bem pra caramba, minha memória então tá um Nem absurdo. se fala. Mas aí você juntou isso com uma dezena de outras coisas que você Sim. melhorou. É. Não foi só o bendito do comprimido. E tem Ou o a outro cor. lado também. O paciente que, para manter o bom relacionamento, que insiste na suplementação, a gente passa já desde o primeiro momento, porque risco não vai causar para a saúde dele, mas não muda nada. Aí tá suplementando magnésio, tá suplementando a vitamina D, tá suplementando o zinco, tá suplementando um monte de coisa, o ferro, mas não melhorou a alimentação, não melhorou o sono, não começou o exercício físico, não está se hidratando de forma adequada. Ele volta e não teve os resultados tão maravilhosos como ele imaginou que teria só com a suplementação. Porque a suplementação tem um papel secundário e não primordial, né? O próprio nome já diz, é um suplemento, né? Aquilo que supre um algo a mais que a gente precisa. Mas o mais importante é trabalhar com a base, até mesmo para a suplementação funcionar. Você estava falando sobre a suplementação do ômega 3 para o intestino antes da nossa conversa aqui começar. A gente já tem estudos que mostram que a suplementação com ômega 3, por mais maravilhoso que seja, com todos os selos que tem e todo o seu papel anti-inflamatório, só vai funcionar se antes tiver uma dieta com comida de verdade. Então, se você não tiver uma boa base alimentar, nem adianta suplementar o ômega 3 mais top, de melhor qualidade, porque não vai funcionar. É uma base bem feita, né? Exatamente. Para aguentar o topo, o teto da pirâmide, né? Exato. Então, as nossas estacas, né? Para dar essa sustentação aí para todo o processo. E aí, quando toda essa suplemento não funciona, não me dei com a Nutri. Ela não entendeu o que eu tava precisando, né? E ela não conseguiu entender o que eu precisava. Sim. E as pessoas buscam hoje esse milagre, assim. Acho que são tantas informações deturpadas nas redes sociais e as pessoas problematizando que não é um problema, o mamão. Agora, o mamão é tóxico, então a gente não pode mais comer o mamão. Uma coisa que já estava certo, que fazia parte do estilo de vida de uma pessoa saudável, agora vem sendo condenado. As pessoas ficam tão apegadas a essas ideias que são tão criativas, né, para não dizer outra coisa, que quando a gente fala para fazer o básico, que é o que realmente funciona, nossa, mas só isso que é para eu fazer? Nossa, mas não tem algo a mais? Né? Tem um segmento, né, de pessoas, eu fui me policiando para isso, de pessoas que estão com a vida ajeitada, estão fazendo exercício mais ou menos certinho. Eu sempre falo, se você cumprir 70% da planilha de treino e 50% da orientação da nutricionista, você já é diferente. Sim. Você já está acima da média. Então, a pessoa está fazendo aquilo e chega lá. E você sempre eu tenho uma coceirinha de falar, dá para ajeitar aqui, ali, melhora o seu pace, né? Faz um pouco mais de intervalado, bate um pouco mais ali, a musculação, tal. E de repente está funcionando. E aí eu me seguro e falo. Aí fala, que conselho que você me dá? Eu falo, mantém tudo que você está fazendo. Sim. Segura assim porque está ótimo. Fazer por tempo suficiente para melhorar, né? Então, segura assim porque está ótimo.
Você vai ver que se você continuar desse jeito, a gente reavalia de novo daqui a um tempo, 1 ano, 9 meses, sei lá. Você vai ver resultados fantásticos. Exato. Acontecendo. É só esperar. E foi o pouco todo dia, né? Pouquinho todo dia. Mas eu precisei me policiar para não exigir. O bom que é inimigo do ótimo. Você tentar melhorar um pouquinho. E aí, porque as pessoas chegam com essa demanda. O que eu preciso fazer? O que eu tomo? E às vezes já tá bom. Qual suplemento eu tomo para dar mais energia? Bom, né? E simplesmente você já tá com o objetivo que quer. Claro que tem atleta que quer performance. E aí ele tá buscando tirar apelo de segundo, métricas assim de melhor. Tem que se preocupar com os detalhes. E aí né? sim, nesse nível você vai lá fuçar e procurar e tentar sempre oferecer uma alternativa que ajude aquela pessoa a atingir aquele objetivo. Mas na média, voltando lá pra galera que tá querendo sair do sofá, que tá querendo emendar 3 meses na academia sem abandonar, que quer se sentir no final de um ano contente com a disciplina alimentar que adquiriu, às vezes o que ela tá fazendo é como você falou, o pouco já tá ótimo, né? Exato. E depois em cima daquele pouco você vai pôr outro pouco, né? E aos pouquinhos vira muito. Essa é a grande realidade. Então em pequenos passos você dá um passo gigantesco. No final de um ano você olha para trás, não fez nada grandioso, algo que exigiu um esforço absurdo de você. Mas aos poucos você construiu algo grandioso, né? Isso é muito valioso porque nada supera o longo prazo, né? E é com o tempo que a gente consegue essas conquistas, seja relacionada a performance, condicionamento, saúde. Se você pega, por exemplo, os atletas de alto rendimento, o que eles têm? Tempo, né? Tempo de fábrica. Tempo de rodagem. Então ali na luta, muito tempo, a ponto do corpo já ter se adaptado para entregar toda aquela performance, os treinos, e foi melhorando cada vez mais. E com o tempo também esses detalhes fazem a diferença. Mas uma pessoa que está começando, ela não precisa se apegar aos detalhes, né? Ela tem que fazer o básico, ela tem que fazer o mínimo. E conforme ela vai alcançando essas pequenas metas que ela coloca, ela vai ganhando mais motivação ainda ao longo do processo para continuar, para não parar, para desenvolver essa constância, que não é não errar, mas continuar apesar dos erros, né? Então, às vezes a gente dá uma deslizadinha, a gente faz algo de errado, a gente sai do foco da dieta no final de semana, mas na segunda-feira estamos ali, de novo. O final de semana não pode começar na terça e acabar no domingo. Não né? pode. Fica difícil. É muito tempo de erro. Só faz dieta e aí, na voltando aqui segunda-feira. assunto novo, vamos falar um pouquinho das vitaminas. É outra coisa que o pessoal procura muito. Eu tô precisando de vitamina, né? Eu tô fraco, tô sem energia. Me dá um complexo de vitamina aí. Tá. Como é que é? A gente pensa muito no complexo B, que também está bem disponível na carne, né? As vitaminas do complexo B, elas também podem ser uma causa de anemia, né? Que tem a anemia macrocítica e microcítica. A micro é do ferro, a macro é da B12 e da B9, né? Então, se falta o ácido fólico e a B12, a B9 e a B12, a gente também pode ter uma anemia, uma dificuldade de tratar a anemia, não porque está faltando ferro, mas porque está faltando esses outros nutrientes. Qual que é a participação dessas vitaminas? Nos ciclos de metilação do nosso corpo, né? Que fazem a produção de energia para o nosso organismo. Então, se falta dessas vitaminas, nosso corpo fica depletado de energia. A gente fica mais cansado, fica mais fadigado. Começa a afetar até a produção de neurotransmissores que fazem a regulação da nossa saúde mental. Então, tende a ficar uma pessoa mais apática, mais depressiva também. Então, não que seja a causa da depressão a deficiência de B12, mas ela faz a diferença até mesmo no tratamento de uma depressão, né? Em conjunto, lógico, com acompanhamento de um psicólogo, de um psiquiatra e tudo mais. A gente também pode pensar no zinco, né, que ele é muito importante para a síntese do DNA, né, então as nossas reações metabólicas do organismo, elas têm como cofatores as vitaminas e os minerais, e muitas vezes a gente não tem essa visão do micro, né? Mas essas vitaminas e minerais, elas vão agir como se fossem funcionários de uma fábrica. Então, a fábrica é o nosso corpo. A produção é o quê? A produção de energia, saúde intestinal, o reparo tecidual. Quando falta esses funcionários, o que acontece? A produção fica prejudicada, né? Então, como é que a gente vai conseguir ter um bom funcionamento do nosso organismo, das nossas funções metabólicas, se está faltando desses micronutrientes, desses funcionários que fazem a fábrica girar e ter uma boa produção?
Eu vejo muitas pacientes com zinco tendo interferência até mesmo na fertilidade, né? Justamente por ser importante para essa síntese do DNA. É importante para a implantação do embrião, para o desenvolvimento dele. Então, pela deficiência nutricional, a gente pode até ter uma complicação maior relacionada com a fertilidade, né? Porque micronutriente é vida, né? Vitaminas e minerais participam desse processo de gerar uma vida. Inclusive, você já viu quando o embrião é implantado, a luz que ele emite? Sim. Aquilo ali é zinco. É lindo, né, de ver. É o zinco reagindo com alguma coisa que emite aquela luz grandiosa. E a gente vê que desde as primeiras etapas até o final, né, do desenvolvimento do bebê, existem uma série desses micronutrientes envolvidos com os processos de desenvolvimento do tubo neural, desenvolvimento dos tecidos, dos dentes, o cálcio, o ômega 3, né? Então, essa visão do micro faz a diferença, seja para um adulto ou para um bebezinho ali em desenvolvimento. A gente também pode pensar na vitamina D, né? No equilíbrio hormonal, você vê muitos pacientes com deficiências Essa é a vitamina que todo mundo... Não, é impressionante. Quem não está suplementando tem deficiência, né? Basicamente, assim... Mas aí não só o suplementar também, né? Eu sei, nem sempre as pessoas conseguem se expor ao sol hoje em dia. Mas para sintetizar em ótimos níveis, a gente também precisa do sol. Então hoje eu vejo também que as pessoas estão 100% na suplementação, esquecendo um pouco de se expor ao sol, por exemplo, que é importante com protetor solar, né? Mas é importante por 15 minutos ali que seja, para que você consiga ter uma boa síntese da vitamina D a partir dos raios Senão solares. minhas amigas dermatologistas ligam aqui agora. Passa o protetor solar. Não deixem de passar o protetor solar. Mas é importante não pensar só no... Né? As pessoas pensam em suplementar só, todo mundo quer tomar vitamina D. Primeira coisa que eles olham lá, eles até sabem, né? A minha deu 19. Nossa Vê se senhora. pode isso, como é que pode? A minha deu 32, já tava achando ruim. Como é que ela pode ficar com 19 e tal? Aí você tem que... Não, às vezes suplementa, e uma coisa que eu falo que assusta muito o pessoal, né? Eu falei, vitamina é um negócio que você pode tomar e parar. Não sim. é medicamento de uso definitivo. Alcançou um ótimo nível, ou entra com uma dose de manutenção, você já tem esse histórico de deficiência, ou para e depois faz os exames de novo e volta a suplementar. Sim, as pessoas têm um negócio absurdo, eu não posso parar. Né? E chega Mas lá é um com problema 90. também esse não posso parar, ou a hiperdose, né? Porque se, por exemplo, a gente trabalha com uma dose muito grande da vitamina C, em alguns casos é necessário. Mas se não é necessário para uma pessoa e a gente usa mesmo assim, a gente condiciona o organismo àquela superdose, ele nunca mais volta a absorver em ótimo nível a quantidade basal ali que a gente conseguiria através da alimentação, por exemplo. Então sempre fica com essa demanda muito aumentada. A gente atrapalhou esse mecanismo de absorção do organismo da pessoa porque a gente condicionou ele a uma dose muito alta. Aí ele não volta a absorver a dose pequena, entendeu? Então, fica muito grande essa deficiência. Isso pode acontecer com algumas pessoas. Então, também adequar a dose de acordo com cada caso, de acordo com cada paciente. Não existe suplemento bom para todo mundo e nem dose boa para todo mundo, né? Vai depender do caso de cada paciente. Às vezes, a pessoa que está empolgada na vida saudável chega lá no mercadinho natural, tira foto, sai pegando todos os suplementos que estão ali. Faz a compra do mês, né? Faz a compra. Será que ela precisava, né, dessas vitaminas todas? E será que está na dosagem adequada para o que ela precisa? Ou menos, ou mais? A gente não sabe. Nossa, né? E é interessante assim, eu nunca tinha visto esse cenário, né? A vitamina D, por exemplo, que é um hormônio, todo mundo chama de vitamina D, mas é um hormônio. Hormônio D. E o dia que eu falei que era primo do colesterol, né? Que os hormônios, né? A testosterona, por exemplo, a vitamina D e o colesterol tinham a mesma avó. Todo mundo ficou doido, né? Como é que pode? Então, vai estudar, vai olhar o livro lá que você vai ver. Então, o eixo é parecido, né? Agora, você acabou de falar da vitamina C, que na verdade não tem nada a ver, mas o raciocínio é o mesmo, ou seja, tudo que você oferece demais pro organismo, você pode desequilibrar uma harmonia que existia ali e depois você cria um problema, né? Exato. Você não tinha uma doença desabsortiva e você passa a ter, né? E aí você mantém aquela pessoa dependente de altas doses para poder continuar obtendo o mesmo efeito que ela obtinha com doses infinitamente menores. Exatamente. Então isso é um problema também. E se a gente pensa que o normal pro ser humano seria obter esses mesmos nutrientes através da alimentação e não da suplementação, né? Lá nos nossos antepassados. É lógico que hoje a gente precisa da suplementação, mas a gente tem que tentar buscar o que é mais próximo do que seria natural pra gente. Até porque, fisiologicamente,
Nosso corpo está programado para receber esses nutrientes através da alimentação e não da suplementação. Então, na alimentação, eu conseguiria essa superdose de vitamina C? Não, né? Não. Então, será que suplementar uma dose tão alta, assim, é a melhor alternativa? Não, porque o corpo não vai ter nem a capacidade de ter o máximo aproveitamento daquilo. Ele não foi programado para que fosse assim, entendeu? Então, a gente só está atrapalhando mesmo. Nossa, muito interessante. Tá vendo? Eu aprendo, toda hora eu tô aprendendo alguma coisa. E eu aprendo muito com o doutor também, isso é maravilhoso. Bom, e agora você tem algum assunto aí que a gente passou batido? Que tem mais alguma coisa que a gente pensou? Vamos pensar aqui. Em falar micronutrientes, é uma aula. Eu tive uma aula agora. Acho que eu deixei claro também que para corrigir a anemia não basta só o ferro, né? Por isso que a gente pede bastante exame, complexo B, vitamina C, zinco vão ser importantes para corrigir a anemia, porque eles são os cofatores ali também do metabolismo do ferro. A ferritina, quer explicar a diferença de ferritina e transferrina? Não, né? Acho que não é necessário. Ah, não. Fala o básico aí, só para realmente... Por que é melhor a gente dosar o ferro nos exames, a ferritina nos exames e não o ferro? Porque apesar de a gente ter o ferro disponível no nosso organismo, não é uma garantia de que ele vai estar sendo absorvido e transportado. Então, quem transporta é a transferrina, quem absorve é a ferritina, dentro da célula ali, né? Então, por isso que a gente pede a ferritina para ter uma garantia de que o corpo está tendo a absorção daquele ferro, que não basta só estar ali, ele precisa estar sendo absorvido. Então, dentro do enterócito, que é a célula intestinal, e de várias outras células, a gente tem essa proteína, que é a ferritina, absorvendo, alocando esse ferro para depois ele ser transportado pela transferrina. Então, é muito mais fidedigno a gente identificar uma anemia através da baixa disponibilidade de ferritina do que propriamente do ferro, né? O estoque de ferro pode variar. Pode variar e ele não pode estar sendo absorvido. Exatamente. Ele não está sendo absorvido. Achei um assunto que estava quase passando batido aqui. Como eu não tinha percebido, a gente não falou muito de atleta hoje. A gente focou muito no iniciante, na saúde, da alimentação e tal. Mas pensando nessa alimentação toda, em tudo que a gente falou, e para dar uma canjinha para quem já está engajado, assim, que nem você que já é meia maratonista e tal, como que isso tudo que a gente falou de alimentação, de análise laboratorial, pode ajudar a musculatura, no sentido assim de prevenção de lesão. Prevenção de lesão. Esse é o ponto que a gente não abordou hoje. Tá. A gente tem que pensar que para o atleta a demanda é muito aumentada, né? Então o estresse do organismo é maior, a demanda de recuperação muscular é maior. E para todos esses processos, como a gente tem muitas reações catabólicas acontecendo, né, após o treino e durante o treino. Durante o treino, mais catabolismo e depois mais anabolismo, né? Vai depender da modalidade aí que ele pratica. Para todos esses processos, a gente precisa desses funcionários, né? Só que é uma fábrica que produz muito mais. Então, é uma fábrica que tem uma demanda produtiva muito maior. Então, para o atleta, eu acredito que seja inevitável sempre acompanhar através dos exames de sangue como está a disponibilidade dos nutrientes e sempre manter em níveis ótimos, que é o que você vai descobrir junto com a sua nutricionista, junto com o seu cardiologista, como que está esse cenário aí de nutricional, de funcionamento do seu metabolismo de glicose, de lipídios, para você conseguir ter o máximo aproveitamento, né? Para o atleta também, a gente tem que pensar que não pode faltar gorduras na alimentação, um erro muito comum, tá? Tirar muita gordura da dieta pensando que gordura acumula gordura. Não. Na verdade, excesso acumula gordura, qualquer né? excesso. Exato. E pra gente ter um bom funcionamento hormonal, já que a gente também vai ter uma demanda aumentada dos hormônios, né, nesses casos, a gente precisa das gorduras, né, para fazer a síntese dos hormônios esteroides. E essas gorduras na alimentação, elas também são importantes para a absorção de vitaminas, as vitaminas lipossolúveis, vitamina D, vitamina E, vitamina K. Se falta nesse atleta gordura e ele acredita que está fazendo a melhor escolha em restringir muito a gordura da dieta, provavelmente falta também dessas vitaminas porque a absorção vai ser prejudicada, né? E compromete até a imunidade, né? Compromete a imunidade. Então, se a gente fala sobre imunidade, como é uma demanda muito aumentada, a imunidade desse atleta tende a sofrer mais. Aumenta a hemólise, aumenta a depleção de nutrientes depois do treino. E ele vive nessa rotina de alta respiratórias. Exato. Pré-competição, tem bastante. Pré-competição.
Então, vitamina C, que é super antioxidante, ela tem um papel também importante na imunomodulação. O zinco, o magnésio para contração muscular, para prevenir uma cãibra. Muita gente pensa no potássio na cãibra, mas o magnésio também é importante. E até mesmo que a gente consegue acessar com muita facilidade, que não precisa nem de suplementação, que é o sódio, né? A gente tem muitos atletas confundindo hipoglicemia com hiponatremia, que é a falta de sódio, né? Para garantir que o corpo tenha uma contração adequada, não sofra com muitas cãibras, tenha a hidratação adequada também. A gente vê muito atleta desidratado, né? Não só pela falta de água, mas pela falta desses sais minerais, desses micronutrientes que também hidratam, né? Sim, hidrata. Os eletrólitos para repor esses elétrons perdidos aí durante o treino, né? Esses sais minerais perdidos. Então, assim, é lógico que não são todos os atletas que são iguais, porque vai depender muito do nível de treino, condicionamento, por quanto tempo ele treina, quais tipos de treino ele faz. Mas fazer os exames de sangue é indispensável, até porque essa pessoa precisa se preocupar com os detalhes. E Sim, ali nos exames de sangue detalhes, que a gente identifica esses detalhes, né? Então o atleta não treina só como atleta, ele também come como atleta, ele faz exames como atleta, ele dorme como atleta, então ele tem essa disciplina para tudo. Bom, aí é aquela hora que a gente olha ali e fala, me dá tristeza no coração, porque tem uma hora que a gente está falando aqui, parece que faz 10 minutos que Ficaria a gente... mais. Mas aí eu vou deixar você fazer uma consideração geral, apanhado de tudo aí, uma mensagem legal. Com dor no coração, né, de falar. Fala aí, Ana. Então tá, bom, acho que como uma mensagem final e sintetizando tudo que a gente falou aqui, é muito importante cuidar da nossa saúde, né? Tudo bem que isso já vem sendo muito difundido através das redes sociais, a importância de você cuidar da sua saúde. Eu acredito que esse é o foco principal, até mesmo de você iniciar numa atividade física, porque para você se tornar uma pessoa disciplinada, na verdade você precisa ter os motivos certos para aguentar o processo todos os dias. Então, uma pessoa disciplinada, na verdade, não é uma pessoa que nasceu superdotada e tem algo especial, é uma pessoa hipermotivada. Ela se lembra todos os dias dos motivos pelos quais ela faz o que ela faz. E se tem algo que é inegociável e deveria ser para todas as pessoas, mas hoje elas vêm negociando, é a saúde, né? Se a gente for pensar, o que a gente faz sem saúde? O que a gente faz sem estar bem? A gente não faz nada. A gente não se relaciona bem, a gente não cuida dos nossos filhos bem, a gente não trabalha bem, a gente não consegue fazer nada sem saúde, né? Então não tem como deixar isso para depois, não tem como deixar isso para lá. Mas isso também não significa que a gente precisa ter perfeccionismo nesse processo, que a gente precisa dar passos muito grandes, fazer algo além daquilo que a gente consegue sustentar por muito tempo. Na verdade, são pequenos passos todos os dias que vão te conduzir para um caminho onde você encontra muito mais satisfação em viver e nas pequenas coisas, né? E aí é lógico que a gente entra nesses detalhes de, buscar um acompanhamento, um direcionamento de um cardiologista, de uma nutricionista, para entender como você está por dentro, até se você está buscando aí dar os primeiros passos neste momento. É interessante, é importante você ter essa noção de como o seu organismo está hoje, para que você comece de forma certeira, comece com o pé direito e alivie todo aquele medo, né, que faz parte da vida do iniciante. Meu Deus, será que meu coração vai parar aqui quando eu começar a correr? Será que está faltando tanto nutriente que eu não vou conseguir me desenvolver na corrida? Será que meu condicionamento não melhora porque está faltando vitaminas, minerais? E se você quiser realmente tirar essas dúvidas, você consegue descobrir isso através de um direcionamento profissional. Então, acredito que dar a mão para um profissional que te acolhe nesse processo faz muita diferença. Foi o que me ajudou lá no começo. Eu passei numa nutricionista, antes mesmo de me tornar nutricionista, que me trouxe para perto, me acolheu, me fez sustentar o processo. Eu não estava tendo resultados no começo, mas ela era muito tranquila, ela me passava muita segurança. Então, eu continuei firme ali com ela, até conseguir andar com as minhas próprias pernas. Tive amigos também que me influenciaram nesse processo. E acho que um ponto importante é a gente entender que a gente não está sozinho nessa, né? Que sempre vai ter alguém para nos ajudar e não tem problema nenhum em pedir ajuda. Nossa, fiquei até sem palavras. Mas aqui tá a Ana Clara. Foi uma aula, vai subir depois pro YouTube no canal. A gente bota o link, os contatos da Ana. Sugestão, dica. Vai assistir o episódio, assiste umas 3 vezes para poder pegar tudo. Sim. Leva papel e caneta e anota. Porque isso. Tem tanta coisa aqui, foi uma aula, um show. Teve hora que eu me perdi aqui viajando nos meus pensamentos. Foi um super show.
É uma gratidão absurda de você ter vindo aqui. Eu também, estou muito feliz. Foi Ficaria muito a noite legal. inteira conversando com você, doutor. Muito obrigado para todo mundo. Obrigada, gente. Um prazer estar aqui. Tchau. Tchau, tchau.